Bom, então, hoje nós não vamos falar sobre os princípios fundamentos de atividade de água, porque isso já foi dito em apresentações anteriores. Nós faremos uma apresentação hoje sobre isotermas de sorção. Então, para vocês terem uma ideia do que a gente vai conversar hoje, sobre definição de isoterma, os tipos de isoterma, o que é esterese, alguns métodos para se gerar uma isoterma e alguns estudos de caso, umas análises de algumas curvas. Bom, como a isoterma está relacionada à água, à atividade de água, e nós sabemos que a água afeta a estrutura, o sabor, a suscetibilidade, a deterioração, tanto microbiana quanto de reações químicas, nós estamos ligados à água nesta apresentação também. A água é importante para você determinar a segurança do seu produto, a qualidade e o armazenamento. As isotermas vão nos fornecer informações mais detalhadas da interação da água com a umidade do seu produto, que é o que todo mundo sempre pergunta, qual a diferença entre atividade de água e umidade. Aqui, atividade de água e umidade estão relacionadas. E a qualidade dos seus produtos industrializados dependem da atividade de água, da umidade, se vai haver a migração dessa água que está no seu produto, se ele vai absorver ou perder a água durante a estocagem, durante o armazenamento. Então, o que é a isoterma? A isoterma é a relação entre a atividade de água e a umidade do seu produto. Nós vamos traçar, então, uma curva relacionando a atividade de água com a umidade do seu produto. Isoterma é característico de cada produto. Cada produto vai apresentar um comportamento diferente de curva. Isso devido às ligações que tem, se o seu produto é poroso ou não é poroso, se tem efeito de superfície e, principalmente, qual a composição química do seu produto. O produto varia de composição química, portanto, varia a curva da isoterma. O estado físico, a composição dos ingredientes vão fazer que cada produto tenha uma curva característica. Isoterma vem do grego iso, que é igual ou uniforme, e terma, de temperatura. Portanto, isoterma está relacionada com o efeito da temperatura. Para você traçar uma isoterma, a temperatura tem que ser específica, tem que ser mantida constante durante todo o seu processo em que você estiver traçando a isoterma. A temperatura tem influência sobre a atividade de água, portanto, influencia o equilíbrio na fase de vapor, e a temperatura também afeta a mobilidade das moléculas da água, ou seja, da fugacidade. Então, a isoterma tem que ser feita sempre numa temperatura constante. A temperatura influencia e muito a sua curva. Pode não influenciar no formato, mas vai influenciar no seu resultado. Este é um estudo muito antigo, de 1958, em que mostrava a influência da temperatura sobre a umidade e atividade de água. Este já é um estudo mais recente, do Dr. Labuza, de 2007, onde nós podemos ver, suponhamos que aqui seja 10% de umidade. 10% de umidade a 20 graus Celsius, eu tenho uma atividade de água mais baixa do que 10% de umidade a 40 graus Celsius, eu tenho uma atividade de água mais alta. Portanto, é importante se manter a temperatura constante durante todo o seu processo. Os formatos das isotermas. Dependendo do tipo da isoterma, eu consigo de cara classificar. Olha, contém mais carboidrato, contém mais proteína, porque é típico. Como, por exemplo, essa primeira isoterma do tipo 1, é a isoterma de Langmuir, geralmente são produtos que contêm antiaglomerantes. Ela faz uma curva bem característica. A do tipo 2 é uma
curva específica de alimento. A maioria dos alimentos apresentam essa curva, com duas inflexões. Como o alimento é complexo, é composto por vários ingredientes, a curva também já é mais complexa. A do tipo 3, parece um J, geralmente são produtos mais puros, sais, açúcares em estados mais puros. A do tipo 4 também é meio parecida com a do tipo 2 para produtos mais complexos. Nós fizemos uma descrição mais completa de todos esses tipos de isoterma no link. Às vezes pode acontecer de você ter uma isoterma completamente fora dos padrões, dos tipos. Por exemplo, aqui aconteceu uma recristalização. Eu tive uma supersaturação, ou seja, a umidade aumentou rapidamente numa faixa muito baixa de atividade de água e, de repente, a umidade caiu. Por quê? Essa água foi utilizada para a formação de hidratos, de cristais. Então, eu tive uma queda brusca de umidade e eu volto, na minha isoterma, a aumentar a atividade de água mais depressa, porém mantendo a umidade mais baixa. Ok? São isotermas incomuns, mas que podem acontecer. Um outro fenômeno que acontece quando se traça a isoterma de adsorção e desorção é a esterese. A esterese é este vão entre a adsorção e a desorção. Didaticamente ou teoricamente, isso seria uma impossibilidade termodinâmica, porque se eu alcancei o meu potencial químico, por exemplo, 10% de umidade, deveria sempre corresponder a 0,6% de atividade de água. Um exemplo. Mas, como nós trabalhamos com produtos complexos, 10% de umidade na mesma temperatura pode não significar 0,6% de atividade de água quando se tem uma adsorção e uma desorção. Isso porque o seu produto pode ter poros capilares, eles se incham e na hora que desincham, guardam um pouco da água, um pouco da água pode ficar dentro dele, ou eu posso ter uma mudança de estado físico dos sólidos, cristalizou ou se tornou amorfo, uma mudança da minha matriz sólida e a saturação de alguns solutos, dissolução ou saturação de alguns solutos. Por isso pode acontecer a isoterma, ou seja, na dissorção e na desorção eu não vou ter o mesmo valor correspondente de umidade para a atividade de água. A isoterma, eu posso traçar a curva de diversas formas. Por exemplo, eu quero só fazer uma dissorção. Eu inicio no estado seco, desidrato o meu produto, chego à atividade de água o mais próximo de zero que eu conseguir e traço a minha isoterma, aumentando a atividade de água em função da umidade. Eu posso ter somente a desorção, ou seja, eu tenho meu produto muito úmido, com atividade de água alta, e eu faço somente a desorção. Ou eu posso fazer o estudo completo, adsorção e desorção, e entender o fenômeno da esterese. Também posso traçar o que nós chamamos de isotermas de trabalho. Eu pego o meu produto no estado em que ele está, com atividade de água 0,4, umidade de 9. Pego uma amostra e faço a adsorção, pego uma amostra, a outra amostra e faço a desorção e tenho uma curva completa de adsorção e desorção. Essa é a isoterma de trabalho. Como eu posso fazer uma isoterma? O método mais antigo, mais trabalhoso, e eu fiz muito dessa isoterma no meu mestrado, é com dessecadores. Eu pego a minha amostra, seco completamente,
em estufa e peso. Coloco essa minha amostra seca em dessecadores com soluções saturadas. Eu tenho que colocar soluções saturadas que me deem pelo menos de 6 a 9 níveis de umidade relativa diferente. Por exemplo, se eu começar trabalhando com cloreto de lítio, eu tenho 11% de umidade, o cloreto de lítio numa outra saturação, eu tenho 20% de umidade, NaCl, 76% de umidade, KCl, 90% de umidade relativa. Eu coloco minha amostra aqui dentro, deixo entrar em equilíbrio, controlo sempre a temperatura e retiro essa amostra para pesar, para ver se ela ganhou ou perdeu peso. As amostras demoram de 1 a 3 semanas para atingir o equilíbrio. Este método é um método muito lento, você tem muito trabalho, ocupa um espaço muito grande, precisa-se ter inúmeros dessecadores, um espaço grande no laboratório, controlar a temperatura de todo esse espaço ou uma sala muito bem climatizada, e eu não consigo muitos dados, mesmo porque eu não tenho uma quantidade tão grande assim de dessecadores e um espaço tão grande. Essa foto é do laboratório do Dr. Labuza, e ele tem tudo isso de dessecadores para fazer esse trabalho, certo? O outro método que existe é o método instrumental. Existem instrumentos que te traçam a curva de isoterma. Geralmente, esses instrumentos têm uma microbalança e vão controlar a atmosfera. Vou primeiro descrever o método, depois eu falo sobre a absorção dinâmica. Então, eu coloco a minha amostra, eu posso tanto desidratar ou utilizar no seu estado original, mas eu vou pesar a minha amostra já nessa microbalança e ela vai passar um ar com uma umidade controlada sobre essa minha amostra, fazendo com que ela atinja o equilíbrio. Eu posso traçar o meu programa de forma que eu tenha uma isoterma chamada absorção dinâmica de vapor, DVS. Nesse programa, o que eu faço? Eu ajusto para que a minha amostra, suponhamos que ela seja seca. Eu esteja trabalhando com uma amostra completamente seca, eu quero que ela atinja o equilíbrio a 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% e 80% de umidade relativa. Então, eu ajusto o programa para que o ambiente, o ar com a umidade, seja saturado em 10% de umidade. Minha amostra entra em equilíbrio com 10% de umidade, é pesada e medida a atividade de água. Uma vez que ela entrou em equilíbrio, ele passa para o 20%, entra em equilíbrio, pesa, mede a atividade de água. E assim vai até 80% e eu volto 70%, 60%, 50% até os 10%. Então, eu vou ter uma escada ou degraus compondo a minha curva de isoterma. Um outro método que existe utilizando o mesmo aparelho com a balança e a umidade relativa controlada é o método chamado DDI, ou por ponto de orvalho, é o Dynamic Dew Point Isotherm. Este método é mais dinâmico. Eu não preciso esperar que a minha amostra entre em equilíbrio. Eu posso traçar no meu programa. Começa com 10% de umidade e termina com 80% de umidade. Durante todo o processo, ele é pesado e medido a atividade de água. Então, constantemente, eu tenho atividade de água e umidade medidas, não precisando necessariamente que entre em equilíbrio antes de mudar para o novo degrau. A diferença entre esses dois métodos é que no método do DDI eu tenho infinitos pontos, uma quantidade muito grande de
pontos traçando a minha curva, enquanto que no método DVS eu também vou ter 8, 10 pontos de ida, mais 8, 10 pontos de volta. Cada um tem a sua vantagem e a sua desvantagem de ser traçado, ok? Todas essas isotermas, as curvas, elas podem ser ajustadas a modelos matemáticos. Nós temos o modelo do BET, os equipamentos também fazem esse ajuste matemático. BET, ele se ajusta bem em produtos que tenham atividade de água de 0 até 0,5%, até 0,5% de atividade de água. GAB ou GAB já atende uma faixa maior, de 0 até 0,85%, e a Decagon, os pesquisadores da Decagon, encontraram na literatura essa equação polinomial de logaritmo duplo, em que se obtém o valor de Ki, que é um logaritmo neperiano da atividade de água, em que ele se ajusta bem de 0 até 0,95%. Ou seja, atinge uma faixa muito maior. Bom, aqui nós temos um produto traçado por dessecador. Então, nós temos poucos pontos, só 6 pontos, porque só tinha 6 dessecadores, e ele está ajustado com a equação de Gabi. Lembra, Gabi ajusta de 0 até 0,85. Ajusta bem, certo? Essa mesma curva, se nós traçarmos com um equipamento, eu já tenho muito mais pontos, certo? E pelo DLP, que é o Double Log Polinomial, tá? Nós temos um ajuste bem mais fino do que se for traçado pela equação de Gabi. Então, essa equação polinomial tem sido muito mais utilizada para o ajuste das curvas de isotermas. Este foi um estudo feito com leite em pó. Tá? Aqueles 6 pontos dos dessecadores, dos 6 dessecadores, ajustando com a curva de Gabi. Só que quando o mesmo leite em pó foi traçado, a curva dele de isoterma com um instrumento, obteve-se uma curva completamente diferente. Então, preocupado com esse formato obtido, este foi um dos primeiros estudos feitos com um instrumento, correu-se a amostra de leite em pó 3 vezes e todas elas se sobrepunham neste formato diferente de isoterma. Então, avaliando o que poderia ter acontecido nesta curva do leite em pó, o que foi constatado é que a umidade mantém-se constante apesar da alteração da atividade de água devido ao estado amorfo do leite em pó. Ao atingir a atividade de água crítica, começa a alterar. Ele passa para um estado emborrachado. Aqui no estado amorfo, eu só tenho adsorção de água na superfície das minhas partículas. Ultrapassando o ponto de atividade de água crítico, eu já começo a ter uma adsorção de superfície e na massa também. Então, o meu produto já começa a mudar de estado, de amorfo para emborrachado. Ao atingir a atividade de água de 0,80, as partículas já estão completamente molhadas, a migração já para a solução, ou seja, já é um processo irreversível. Traçando uma segunda derivada da equação DLP, nós conseguimos enxergar que para o leite em pó, para aquela isoterma, a atividade de água crítica, ou seja, a atividade de água onde ocorre a transição vítrea, é de 0,437.
A 0,548 inicia a cristalização e a 0,731 inicia a dissolução, não tem mais volta. Este produto é perdido, eu não consigo mais secar. Ah, esqueci de falar para vocês um ponto importante. Tudo isso foi traçado a 25 graus Celsius. Então, estudando este mesmo leite em pó em outras temperaturas, nós tivemos curvas com formato um pouco diferente. A 15 graus Celsius essa em vermelho, azul a 20 graus Celsius e a rosa a 40 graus Celsius. Traçando também a segunda derivada, está meio complexo este gráfico, mas só para vocês terem uma ideia. Traçando a segunda derivada, o que nós temos? A 15 graus Celsius, uma temperatura mais baixa, a atividade de água crítica é 0,504, enquanto que a 40 graus Celsius, uma temperatura mais alta, a atividade de água crítica é 0,32. Ou seja, a baixa temperatura, o meu leite em pó pode ter uma atividade de água mais alta, que ele não atinge a transição vítrea, enquanto que conforme aumenta a temperatura, em temperaturas mais altas, eu tenho que manter a atividade de água mais baixa. Então, como eu devo usar a isoterma, ou para que eu devo usar a isoterma? Determinação da atividade de água crítica, que nós vimos até agora. Eu posso saber a estabilidade que o meu produto tem a reações químicas, se ocorrerá mudanças físicas, se ele vai passar de um estado amorfo para um estado cristalino, se vai emborrachar, se vai perder a textura, se o meu produto é em pó e ele vai começar a aglomerar ou aglutinar, quais são os requisitos necessários da embalagem, se vai ocorrer migração da umidade entre produtos, entre ingredientes, o que acontece com a alteração da temperatura. Através da isoterma eu posso estimar a vida de prateleira e eu posso fazer uma determinação rápida da umidade do meu produto. Então vamos ver algumas dessas aplicações. A primeira é a mistura de ingrediente. O que acontece quando eu tenho um produto com diversas camadas fechada dentro de uma embalagem selada? Se a atividade de água deles for diferente, eles vão entrar em equilíbrio, certo? Vamos ver este caso. Este caso foi um confeiteiro que procurou a Decagon nos Estados Unidos porque ele pretendia fazer bolos prontos, confeitados para entrega. Esse bolo já era muito conhecido, e ele queria manter a qualidade do bolo, manter o seu nome e que o produto fosse muito bom. Então, o bolo tem, a característica do bolo era que 20% do bolo é glacê, 20% creme e 60% bolo. Ou seja, a maior quantidade é bolo e o creme e o glacê estão na mesma proporção. A umidade inicial do glacê, 7%, do creme, 12% e do bolo, 15%. A preocupação do confeiteiro era que o glacê era sequinho, sim, e que com o tempo a água do bolo e do creme iam migrar para o glacê e fazer com que ele ficasse melado, perdesse a sua beleza, a sua estrutura. A Decagon traçou a isoterma dos 3 componentes em separado. Então, foi medido a atividade de água inicial do glacê, do creme e do bolo. E já surgiu a surpresa. O glacê que tem a menor umidade é o que tem a maior atividade de água. E o bolo
que tem a maior umidade tem atividade de água mais baixa do que o glacê, certo? Traçando a isoterma e estudando este produto, soube-se que o glacê que tinha que tinha umidade de 7, a mais baixa, ia ficar com umidade mais baixa ainda. Ou seja, ao invés dele melar, que era a preocupação do confeiteiro, ele ia começar a quebrar, a rachar. Por quê? A água de migração é a água da atividade de água. Então, o glacê ia ceder água para o creme e para o bolo. Portanto, o creme e o bolo iam aumentar a umidade. Foi traçada a isoterma de cada um deles, a isoterma do glacê, do creme e do bolo, e o resultado final de equilíbrio é, eles atingirão a atividade de água final de 0,67. Ou seja, o confeiteiro tinha que repensar na sua formulação do glacê, porque era ele quem iria sofrer a maior diferença. Só voltando para vocês verem. O creme e o bolo estariam com uma atividade de água ligeiramente maior, o bolo nem iria alterar, mas o glacê ia mudar de 0,80 para 0,67. Ok? Isso tudo é através da isoterma, prevendo a migração da água. A isoterma também pode fazer com que você veja se vai ocorrer mudanças físicas no seu produto. Tipo, o meu produto era crocante e a partir de uma certa atividade de água, ele vai perder essa crocância. Ou vai começar a aglomerar, vai se tornar mais duro. Eu preciso saber qual é o valor da atividade de água crítica que vai alterar essa mudança física, que vai ocorrer a mudança física do meu produto. Um outro caso que chegou à Decagon foi sobre um estudo de embalagem. Eu coloquei diversas embalagens aqui, não queria favorecer ninguém, mas o cliente o cliente é um fabricante dessas bebidas isotônicas, mas era uma bebida isotônica em pó, você abria o saquinho, colocava dentro da água, da sua garrafinha de água, homogeneizava e bebia. Acontece que uma das clientes dessa bebida isotônica reclamou que, quando ela foi tirar a bebida, o pó de dentro do saquinho, ele estava empedrado e estava dentro da validade. O fabricante achou muito estranho porque ele tinha superdimensionado a embalagem do seu produto. Então, a Decagon traçou uma isoterma dessa embalagem e do produto dele, do produto isotônico. E ele achava impossível, porque a embalagem realmente estava superdimensionada para ter ocorrido aquele empedramento. Então, a Decagon pegou a embalagem original e outras três referências qualquer de embalagem para traçar as curvas. E ao traçar a isoterma, o que se observou foi que realmente a embalagem original tinha baixa condutância, ou seja, baixa permeabilidade ao vapor de água. As outras embalagens que foram testadas ao acaso tinham uma permeabilidade maior, uma condutância ao vapor de água maior. A 25 graus, 75% de umidade relativa, a embalagem original tinha uma vida útil de 7.800, quase 8.000 dias, mais de 20 anos de validade. Ou seja, o fabricante da bebida isotônica tinha razão, porque ele superdimensionou a embalagem dele. Só que, entrevistando a moça que teve o problema do empedramento da bebida, ela disse que tinha andado com o saquinho, o sachê da bebida isotônica dentro da mochila dela durante 2 dias.
E nesses 2 dias, a mochila ficou dentro do carro e também ela foi numa academia de ginástica. E tinha deixado dentro a mochila no vestiário. Partindo deste princípio, a Decagon resolveu traçar uma isoterma a 40 graus Celsius, dessa mesma embalagem, a 75% de umidade relativa, prevendo que essa embalagem ficou dentro do carro e também dentro do vestiário, onde todo mundo toma banho e tem o vapor de água e a temperatura sobe. E, para surpresa, a embalagem original tinha uma condutância, lembra, de 0,13 foi para 16, uma permeabilidade ao vapor de água muito maior, e aí a vida útil de 20 anos caiu para 28 dias. Ou seja, a bebida tinha uma validade de 1 ano, e se fosse mantida a 25 graus Celsius, isso estaria muito dentro da vida útil. Entretanto, com o aumento da temperatura, a vida útil caiu para 28 dias. Acabou a permeabilidade da embalagem. Certo? Continuando no assunto de abuso de temperatura, aqui foi um estudo feito com uma barra de cereais em diferentes temperaturas, em 3 temperaturas, 15, 25 e 40 graus Celsius. Uma vez traçada a curva em 15, 25 e 40 graus Celsius, decidiu-se estudar, fazer uma modelagem matemática para ver quanto seria a atividade de água dessa barra de cereal a 80 graus Celsius. Então, pôde-se estimar que a atividade de água inicial de 0,68 da barra de cereal passou para 0,80, quando atingisse 80 graus Celsius. Então, esquecer barra de cereal dentro de um carro, num dia de calor, pode aumentar a atividade de água e muito e deteriorar o seu produto. Outra aplicação da isoterma é poder selecionar umectantes, saber qual vai ser o efeito da adição de solutos e qual a quantidade de soluto para atingir a atividade de água desejada. Aqui só para ilustrar a presença de umectantes ou um antioxidante, não, um umectante, um glicerol, numa solução de CMC, celulose microcristalina. A 10% de umidade, com 40% de glicerol adicionado na CMC, eu tenho uma atividade de água de 0,5. 10% de umidade, CMC sem glicerol, eu tenho atividade de água muito próxima a 1. Ou seja, o glicerol faz com que eu consiga baixar a atividade de água do meu produto. A vida de prateleira também pode ser estudada através das isotermas. Uma vez que você traça a isoterma, eu posso saber quantos ciclos de vida. Vida de prateleira é um assunto bem complexo, tá? A atividade de água e isoterma é um dos parâmetros, mas é um dos parâmetros que pode te dizer se eu abaixar em 0,1 a atividade de água do meu produto, eu aumento de 2 a 3 vezes a vida de prateleira do meu produto. E quanto mais alta for a atividade de água, menor é a vida de prateleira do meu produto. Esse é meu último slide, o último slide teórico, só para vocês verem a diferença de, se eu traçar a isoterma do milho triturado, é muito diferente de se tratar com o milho em grãos, ok? Como toda a apresentação, no final eu mostro, este é o nosso aparelho, ele chama VSA, ele traça curvas de isotermas, tanto em DVS quanto em DDI. Aqui eu tenho alguns métodos traçados e vocês podem ver que pelo nosso equipamento a gente consegue inúmeros pontos numa curva de isoterma.
ele funciona da forma com uma balança de precisão. Eu coloco a minha amostra sobre essa balança, entra um ar úmido, entra em equilíbrio dentro dessa câmara, é pesada a minha amostra e medida a atividade de água. Na desorção, para de entrar o ar úmido, entra o ar seco, retira a umidade relativa deste ambiente, vai fazendo a desorção, pesa a minha amostra e a medida a atividade de água pelo ponto de orvalho num espelho resfriado. Ok? Agradeço a atenção de todas, de todos, e se tiverem alguma pergunta, é só me passar. Muito obrigado a Tânia Shibata, pela apresentação. Obrigado a cada um dos participantes. E nós estamos aqui aguardando, então, algumas perguntas. Nós temos ainda cerca de 10 minutos disponível no sistema. Se alguém tiver alguma pergunta, basta escrever e nós vamos tentar responder para todos do grupo aqui. Ok, então nós temos várias perguntas. Vamos tentar encontrar... Ok, então vamos iniciar pela pergunta do Pablo Moreira. Ele pergunta o seguinte: oi, Tânia, gostaria de saber se existe algum trabalho com açúcar. Sim, existem vários trabalhos com açúcar, principalmente porque o açúcar é fácil de traçar isoterma e ele serve muito de exemplo em estudos didáticos. Então, existem várias isotermas traçadas com açúcar. Se você não encontrar na literatura, você pode me mandar um e-mail que eu te mando os trabalhos. Tem uma pergunta do Luiz Rodrigues: é possível utilizar o equipamento para ervas medicinais? Sim, tanto ervas medicinais frescas como desidratadas. Você pode traçar curvas de isotermas para saber o que vai acontecer com elas, principalmente e fazer um estudo em paralelo se o princípio ativo continua ativo realmente ou não, qual vai ser a atividade de água crítica para esses princípios ativos. É possível traçar isotermas em comprimido medicamento e estimar a melhor embalagem? Essa é a pergunta do Javier Barraça. Sim, existem vários estudos. O pessoal da farmácia estuda muito isotermas de comprimidos, principalmente de embalagem também, mas principalmente de medicamentos, para saber se o princípio ativo continua atuando. Ok? Eu também tenho várias literaturas. Javier, se você quiser, eu posso te enviar as literaturas que eu tenho de isotermas de medicamento. Tem uma pergunta do Tiago Borges: como você chegou neste cálculo de vida útil? Então, a vida útil é um sistema bem complexo, não é só a atividade de água que você, ou só a isoterma que você traça. A vida útil você tem que fazer um estudo de temperatura, aceleração e tudo mais. Este nosso estudo foi feito só traçando a isoterma, ok? Nós vamos dispor essa apresentação no site. Você vai ver que eu coloquei a referência bibliográfica no slide da vida de prateleira. Tem uma pergunta da Caroline: quando é ideal fazer a curva de trabalho ou a distorção e distorção observar esterese? Bom, geralmente, para quem está fazendo o desenvolvimento de produtos, traça-se a isoterma de trabalho, que é o que você tem de aplicação no seu dia a dia. O que vai acontecer com o meu produto se ele absorver ou se ele dessorver a umidade, a água. Agora, quando eu vou fazer um estudo teórico
ou de desenvolvimento de produto, ou de modelagem matemática, eu traço uma curva completa de adsorção e desorção. Tem uma pergunta sobre o que como o instrumento faz para saber que houve o equilíbrio da umidade durante a análise de isoterma. É a pergunta do Jackson. Se você traçar uma curva no modo DVS, ele só vai pesar e medir a atividade de água no momento em que ele atingiu o equilíbrio. Se traçar a curva no modo DDI, ele não vai entrar em equilíbrio, ele vai constantemente aumentando a umidade relativa e pesando e medindo a atividade de água. Então, no modo DVS, entra em equilíbrio antes de fazer a leitura, no modo DDI, não precisa entrar em equilíbrio, é uma medida constante. Ok? Muito bom. Então, aqui é o Carlos novamente. Mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez pela participação de todos. As perguntas, nós temos várias perguntas que ainda não foram respondidas. Essas perguntas certamente serão respondidas no website e serão postadas para que todos tenham acesso à informação. Obrigado a todos, um prazer poder participar dessa troca de conhecimento científico. E, por favor, sempre dê uma olhadinha no site da decagondevices.com.br, porque nós tentamos manter uma frequência de uma apresentação por mês, uma apresentação científica por mês. Obrigado, bom dia, bom final de semana a todos.